é uma figura muito especial, muito especial, muito especial. Ele era o pai era branco, era português, e a mãe era uma negra, de quem o pai teve um filho. Aliás, ele no fim da vida, o pai do Domingos Caldas Barbosa, o António Caldas Barbosa, diz uma coisa realmente que é muito interessante. Diz somente, que eu vou ler. Onde é que estás tu? Estás tu? O Domingos Caldas Barbosa diz que quando morreu, deixa escrito, não é aqui, já sei. Ele diz que o capitão António Caldas Barbosa, é incrível como eu encontrei, isto é para dizer, aqueles que estão habituados a trabalhar na Torre do Tombo ou na Biblioteca Nacional, principalmente na Torre do Tombo, que é mais difícil, foi por acaso que eu encontrei o António, o pai dele. E ele disse que declarou no seu testamento ter tido um filho natural, havido, com Antônia, eu estou a ler à brasileira, conceito circunflexo, Antônia de Jesus, Preta Forra. Foi este filho, o grande poeta e dramaturgo Domingos Caldas Barbosa, que estes dados do verbete estão aqui. Encontrei já no fim, já o livro já estava no prelo, quando eu encontrei estas indicações. No fundo, quem era o Domingos Caldas Barbosa? Era um poeta mulato, de origem brasileira, que viveu grande parte do tempo, viveu aqui em Portugal. Viveu em Portugal. Os biógrafos dele não estão muito de acordo com que forma, no sítio onde é que ele nasceu, quando as datas, das datas, uns dizem que foi em 1738, outros dizem que em 1740, e também no local onde é que ele nasceu. Poderá ter sido no Rio de Janeiro, na Bahia, e até a bordo do navio durante a viagem que, de Angola para o Brasil, fizeram a sua mãe, a tal escrava negra, e o seu pai António dos Caldas. Este último foi tesoureiro dos defuntos e ausentes em Angola a partir de 1732, segundo documentos que publicámos. Por acaso este documento, porque eu não sou o único que tem tratado de Domingos Caldas Barbosa. Há um outro senhor que acaba de falecer. Mário, tu conheceste o José Ramos de Tinhorão? Sim, claro. Sim. Ele morreu o ano passado. E ele é um acérrimo quer dizer, investigador. Foi interessante realmente que eu conheci-o assim um bocadinho por acaso. Depois, quer dizer, ele sabia muito sobre a música popular brasileira, mas quando se meteu nestas coisas da música mais erudita, foi um bocado. Bem, em relação ao Domingos Caldas Barbosa, ele estudou no Colégio Jesuítas, no Rio de Janeiro, onde foi aí que se revelou os seus dotes de poeta, repentista e satírico. O que provavelmente lhe custou ter sido destacado como soldado. Ele teve como soldado na Colónia do Sacramento, e hoje a Colónia do Sacramento, que foi depois tomada pelos espanhóis, é cá embaixo, junto no Brasil, cá no fim, é o Uruguai. Ele viveu no Uruguai. E só depois é que ele foi para... É interessante estas coincidências agora com esta coisa do Uruguai, por causa do futebol. Eu que não sou nada purista, mas tudo bem. Depois ele partiu para Lisboa, em data incerta, continua a ser sempre as datas incertas, é uma pena, temos tão pouca informação sobre ele. Ele teve matriculado na Universidade de Coimbra, por 2 vezes, e não sei se ele chegou a fazer alguma coisa na Universidade de Coimbra, não consegui saber, não consegui tirar a linha. E depois foi protegido, aí é que está o grande ponto de interrogação. Ele foi protegido pelos irmãos José e Luís de Vasconcelos e Sousa, um conde pombeiro e depois Marquês de Belas e o outro Marquês de Castelo Melhor. Que o acolheram e introduziram aqui na sociedade do seu tempo.
o Conde Pombeiro ajudou por seguir nos seus estudos, tendo posteriormente tomado ordens. Ele era padre. Foi beneficiário e capelão da Casa da Suplicação, onde a sua viagem à Itália fez-se sócio da Arcádia de Roma. As Arcádias são academias, não é? Anos mais tarde, em 1790, já quase no final da sua vida, Domingos Caldas Barbosa cria em Lisboa uma chamada Nova Arcádia, ou Arcádia das Belas Letras, juntamente com outros poetas, sob o patrocínio do Conde Pombeiro. E realmente este Conde Pombeiro, eu não sei, ainda está para saber como é que este Conde Pombeiro, era um homem muito ligado à corte, e juntou aí uma quantidade de nomes, entre elas, por exemplo, o Manuel Maria Barbosa de Bocage, que se atirou ao Caldas Barbosa de uma maneira impressionante. Eu acho que vale a pena que eu leia um bocadinho deste texto do Domingos Caldas Barbosa. Onde é que estás tu? Está aqui. Ele era, pelo Bocage, tinha na academia, chamava-se, o nome arcádico, era Elmano Sadin. Diz, ele vai agora aqui fazer tem uma poesia que não é muito grande, eu posso lê-la rapidamente. Uma sessão na Academia Belas Artes de Lisboa, mais conhecida pela iluminação da Nova Arcádia. E até ele começa: presido o neto da rainha Ginga. Não sei se sabem quem foi a rainha Ginga. Foi uma das rainhas em África negra. A corja vil, aduladora, insana, traz sujo mocho, amostras de chanfana, em copos desiguais se esgota a pinga. Aquilo, no fundo, era uma maneira de se brindarem todos. Vem pão, manteiga, chá, tudo à cantinga. Atenção, catinga. Sabe o que é a cantiga? A cantiga. Não a cantiga. Masca, farinha, a turba americana, e o orangotango, chama-lhe orangotango ou Domingos Caldas Barbosa, acorda a banza abana, com gestos e visagem de mandinga. Um bando de comparsas logo acode, do fofo conde, que este é o conde de Castelo Melhor, Talavera, improvisando, berrando o rouco bode. Aplaudam de contínuo as frioleiras, Belmiro, em Ditirambos, é um dos ex-frado, em Ode, e aqui de Lereno, às quartas-feiras, quer dizer, todas as quartas-feiras eles se reuniam, e o Bocage, pá, foi um detrator dele, não podia ver à frente. Provavelmente porque o Domingos Caldas Barbosa tinha uma facilidade de improvisação, e não é cantada, era dita, não é? E davam-lhe um pequeno tema e ele rapidamente se desenvolvia. É que estás dois. Pois, deve-se aqui ao Caldas Barbosa a introdução nos salões aristocráticos de Lisboa do seu tempo, das modinhas e lunduns. Não sei se alguém já ouviu falar em modinhas e lunduns, não digo o Mário, não é? Porque ele sabe o que é, mas lunduns e lunduns brasileiros, se bem que esta responsabilidade se lhe devesse só imputar a nível poético, porque, por exemplo, o Tinhorão diz que ele tocava viola, de arame, que é como normalmente se diz na época. Agora, por causa de violas, eu vou-vos mostrar aqui um impresso, para verem. Este impresso foi-me dado pelo... Aliás, está aqui escrito. Foi o professor Cássner que me deu. Oferece a Manuel Moraes em 22/6/91. E isto é realmente o primeiro método para a viola de arame, ou não,
podia ser educada com arame, raramente podia ser educada com como é que se chama isso? Com tripa. Aqui estão as violas. E era com estas violas, normalmente, que se acompanhava as modinhas. Mas as modinhas eram acompanhadas com pianoforte, eram acompanhadas com viola, eram acompanhadas com bandolim, eram acompanhadas com todos os instrumentos que tinham à mão, quer dizer, no fundo. E é realmente muito interessante ver como o Domingos Caldas Barbosa tinha esta facilidade de escrever estas. Ele escreveu vários livros. Eu tenho aqui é um original. Comprei isto. Aí, pá, onde é que eu comprei isto? Bem? Vê-se bem? Vê-se bem, Manuel. Pronto, esta é a viola do Leno, é uma coleção das suas cantigas. Esta é de 1845, já muito posterior à morte dele, porque o Domingos Caldas Barbosa faleceu em 9 de novembro de 1800 e foi sepultado numa antiga igreja dos Anjos. Eu pensava que eu ia encontrar a antiga igreja dos Anjos. A antiga igreja dos Anjos não existe. Foi desfeita e desapareceu a tumba do Domingos Caldas Barbosa, o que me trouxe realmente uma tristeza grande, que eu gostava realmente de ver onde é que ele tinha sido enterrado. Infelizmente não consegui, porque não existe, já não existe. Deve estar lá um hostel. Mas isto é só por dizer, eu gostava, era possível pôr agora uma de modinha do Domingos Caldas Barbosa, a letra, a música é de autor anónimo, e é mesmo Triste Lereno, é uma das, não sei se é possível ouvir. Manuel Moraes, posso fazer uma pequena intervenção? Pode só para chamar a atenção. Sim. Que Lereno era o nome arcádico dele, não é? Sim, eu não disse. Mas então devia ter dito. É o nome que ele tomou, Lereno Selinuntino, era o nome dele, é o nome arcádico. Tanto na de Roma, como depois aquela que ele criou aqui em Lisboa. Mas é possível, não sei se é possível ouvir. Esta modinha
que é de autor, o texto é realmente do Domingos Caldas Barbosa, mas a música é de um autor anónimo. O Eterno, que há muitos anos, a doutora Madalena Perdigão, que faz este ano 100 anos, dizia: Manuel, mas você sempre me traz tantos problemas, mas a maior parte são tudo anónimos. Mas é aqui, a maior parte era tudo anónimo. Era tudo anónimo. Mas neste caso, houve muita gente que escreveu para o Domingos Caldas Barbosa. Musicou muitas músicas. Eu, antes de passar a outra peça, quero-vos dizer que o Domingos Caldas Barbosa tem duas... onde é que elas estão? Ele escreveu duas óperas, o texto, bem entendido. Uma que foi a Saloia Namorada, estreada no Teatro São Carlos em 1793, e A Vingança da Cigana, que eu nunca ouvi, nem uma nem outra. O Mário penso que sim, que tinha ouvido A Vingança da Cigana, eu não ouvi. Estreada no teatro em 1794, e ambas com música do compositor português António Leal Moreira. É interessante que isto que pega depois, quando o Mário falar do António José da Silva, é realmente interessante. Eu só vos quero dizer que quem cantou essa peça foi a Ana Ferraz e Alexandre Duó. A Jennifer já nessa altura tinha ido para a Inglaterra, e a Jennifer, que é portuguesa, atenção, a Jennifer Smith era portuguesa, ela ainda é viva, e que foi para a Inglaterra, e então tive que arranjar uns substitutos, e foi realmente a Ana Ferraz, que tem uma voz, e Alexandre Duó, que cantaram esta peça. Eu gostaria de só vos dizer que há um subgénero da modinha, que é os lundumes. E os lundumes são, como é que se pode dizer isto? É um subgénero, não tem nada a ver com as modinhas, é uma música muito mais sincopada, muito mais, como é que se pode dizer, muito mais popular, se pode chamar assim. Eu gostaria de realmente vos pôr Eu Nasci Sem Coração, que é um lundum, que eu publiquei juntamente com o meu amigo Rui Vieira Neri. Ele vai a seguir falar. Eu Nasci Sem Coração, quer dizer, e esta modinha o original está no Palácio da Ajuda. Se puderem pôr, eu agradecia, se faz favor. No princípio, se faz favor. O acompanhamento é um obstinado. Chega de
Pronto, isto é um Lundum extremamente sincopado, é muito interessante, quer dizer, este original disto está na Biblioteca da Ajuda, faz parte de um acervo lá que eles têm, com modinhas, penso que são meia dúzia de modinhas que eles têm. Lá, entre eles está este Lundum e outros também, quer dizer. É muito interessante esta música. Agora, o Domingos Caldas Barbosa é uma figura que teve, como eu já vi, e houve vários detratores, não é? Vários, muitos. E sobretudo tem, quer dizer, por exemplo, António Ribeiro dos Santos viveu entre 1745 e 1818, é um dos mais acérrimos detratores, diz-nos nas cartas sobre as cantigas e modinhas que as senhoras cantam nas assembleias, quer dizer, sabe, aqueles grupos de assembleias que se juntavam, que hoje, pelo contrário, só se ouvem cantigas amorosas de suspiros, de requebros, de namorar refinados, de garradices. E esta praga é hoje geral, depois de que Caldas começou a pôr em uso os seus rimances. Ele também lhe chama rimances, não é? Romances. De versejar para as mulheres. Eu não conheço um poeta mais prejudicial à educação particular e publicado Trovador de Vênus e de Cupido, desculpem lá. Ele era realmente, foi completamente posto de parte por este António Ribeiro dos Santos, enquanto que o outro, por exemplo, um outro inglês que esteve cá, William Beckford, viveu aqui. Não sou. O Beckford, quer dizer, diz o melhor Claro. Sim, do Domingos Caldas Barbosa. Ele próprio, no manuscrito que ele depois levou com ele, nunca conseguiu ser recebido aqui pela corte, por razões várias, mas ele diz claramente que o Caldas era o poeta mais impressionante que ele conheceu aqui. O poeta nunca fala que ele fosse tocador de viola, não é? Mas é interessante que... E os poetas não falam muito do poeta. Como? E, em geral, os que estudam a poesia muitas vezes esquecem o poeta que ele foi. Pois, foi um admirável poeta. Foi fantástico. Foi realmente... Mais à frente posso ler-vos um Lundum dele. Dele? Se calhar eu não o conheço. É o célebre Lundum em louvor de uma brasileira adotiva. Conheço de certeza. Sim, conheço. Que é muito belo. Eu conheço muito. Bem, olha, de qualquer maneira, é isto que eu vos queria dizer assim muito rapidamente. Eu estou a ver que são 6:45, sobre o Domingos Caldas Barbosa. É uma figura, olha, eu só pergunto uma coisa, estes discos que estão aqui são, infelizmente, os únicos que eu tenho, porque a gente vai dando, e depois chega um momento não temos. E temos este primeiro, que é as modinhas e lunduns, dos séculos XVIII e XIX, que é este disco que eu tirei, e depois há outro, música de salão no tempo de Dona Maria I, que é interessante. Esse é dos Segreis. É Segreis. Esse é dos Segreis, pois. É Segreis. Eu só vos posso dizer que este ano os Segreis fazem 50 anos, estrearam-se em 1972 e acabámos de gravar um disco quer dizer, com uma antologia grande, e pedimos a compositores portugueses atuais que escrevessem para os Segreis. E é interessante que houve bastante e que vamos lá ver como é. Eu ainda não ouvi, diz que eu gravei, mas ainda não ouvi. Estou à espera que ele saia em janeiro. Mas pronto, era isto que eu vos queria dizer sobre o Domingos Caldas Barbosa. Nunca se esqueçam realmente deste mulato, que sabemos muito pouco sobre ele, porque todo este apoio que ele teve da parte da corte, quer dizer, ele próprio recebia uma prebenda de
numa igreja ao pé de Évora, que é uma coisa muito, muito vulgar nessa altura. Ele teve todos os benefícios que é possível ter, e, enfim, mas não foi provavelmente a pessoa mais feliz, não sei se pode, porque ele era muito chocalhado e principalmente por muitos, não só este que eu acabei de ler, como também outros contemporâneos dele. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu queria passar agora a seguir para o Mário, porque o Mário vai... Eu acho que era, se me permites, eu acho que vinha mais a propósito agora ouvir o poema dele lido pelo José Manuel Mendes. Sim, se faz favor. Mário, é uma boa ideia. Vamos ver se eu sou capaz. Lundum em louvor de uma brasileira adotiva. Eu vi correndo hoje o Tejo, vinha soberbo e vaidoso, só por ter nas suas margens o meigo Lundum gostoso. Que lindas voltas que fez, estendido pela praia, queria beijar-lhe os pés. Se o Lundum bem conhecera quem o havia cá dançar, de gosto mesmo morrera, sem poder nunca chegar. Ai, rum, rum, vence fandangos e gigas a cholice do Lundum. Que me havia de dizer, mas a coisa é verdadeira, que Lisboa produziu uma linda brasileira. Ai, beleza! As outras são pela pátria, esta pela natureza. Tomara que visse a gente como nhanhá dança aqui. Talvez que o seu coração tivesse mestre dali. Ai, companheiro. Fantástico. É lindíssimo este. Ele foi muito ignorado. Foi muito. O Manuel foi perfeito na maneira como exprimiu as sucessivas e contundentíssimas reações à obra dele, quer enquanto músico, quer enquanto poeta, e, no entanto, é um daqueles que depois alguns conseguiram redescobrir a partir do que havia de novo no legado poético. E acaba por ser um nome que não se pode ignorar no contexto das Arcádias do século XVIII. É verdade. E ouvindo a música que o Manuel nos trouxe, dá vontade, uma vez que estamos na Idade Média, de dar um grande salto em frente e passar ao século XVIII. Pois eu penso que agora vale a pena era o Mário completar, eu tinha combinado com ele, completar essa parte com as obras do António José da Silva, dito judeu. O que eu queria dizer é que uma pequena introdução sociológica ou sociocultural é que nós tivemos um teatro de corte em língua portuguesa no tempo de Gil Vicente, e depois da morte de Gil Vicente, às vezes não temos presente que o teatro da corte em língua portuguesa desapareceu, deixou de haver teatro de corte em língua portuguesa durante muito tempo. E quando reaparece no século XVIII, já não é em língua portuguesa, é em língua italiana, é ópera italiana, no tempo de Dom João V. E essa ópera italiana até é considerada um tanto ou quanto marginal, porque quem a canta são os castrati, que o Dom João V tinha contratado para a Capela Real, para as cerimónias religiosas, e era aí que a corte se apresentava oficialmente em público. E os espetáculos de ópera são, digamos assim, reservados, são representados nos aposentos da rainha, dizem as fontes da época. Portanto, havia um certo preconceito contra o teatro, ainda no tempo de Dom João V, que desaparece com o José I, mas não desaparece essa tradição de uma ópera italiana como teatro da corte em Portugal no século XVIII. Onde é que aparece outra vez um teatro com uma vitalidade equiparável à do Gil Vicente? É no Teatro de Bonecos do Bairro Alto, nos anos 30 do século XVIII, com o António José da Silva,
que compôs as chamadas óperas, que depois foram editadas mais tarde, nos anos 70, já depois de ele ter sido executado queimado num auto de fé da Inquisição em 1739, são representadas entre 1733 e 1739, com música atribuída ao António Teixeira. Parece que hoje em dia há maior consenso a esse respeito. Chegaram até nós fragmentariamente, algumas completas, como as Guerras de Alcrim em Gerona, e há ainda uma conexão que eu queria aqui dizer com o Domingos Calda Barbosa, uma conexão brasileira, porque o António José da Silva nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, era filho de um advogado também poeta, e veio para Portugal nos anos 20 do século XVIII para estudar Direito e se fazer advogado como o pai na Universidade de Coimbra. Mas, a certa altura, optou mais pela carreira literária, digamos assim, poética, fazendo essas peças para o Teatro do Bairro Alto. Tiveram muito êxito, e essa tradição foi interrompida, como digo, pela Inquisição, pelas fogueiras da Inquisição, puseram um termo a essa experiência. Eu queria chamar a atenção, dar alguns exemplos, não sei se é possível dá-los, eu mandei os links da internet, mas... São soberbos. Se for preciso, eu faço compartilhamento de tela. É melhor. Como é que se faz isso, Mário? Compartilhar tela É um dispositivo. é aqui. Onde é que é? Compartilhar tela. Pela ordem, participante, share. Está aqui. Vamos lá ver se dá. Por exemplo, nas Guerras de Alcrim e Gerona, é uma comédia em que aparecem figuras que são fidalgos ou pretendem ser fidalgos, ou são pretensos fidalgos, e os criados é o semicúpio, que é criado dos pretendentes à Dona Cloris e à Dona Nise, e a Cevadilha, que é criada da Dona Cloris e da Dona Nise, e o semicúpio é criado do Gil Vaz. E o alecrim é o símbolo da Dona Cloris, a Majerona da Dona Nise e o Malmequer dos criados, que não aparece no título. E o que é interessante também verificar é que na escrita do António José da Silva há um elemento satírico. Os elementos satíricos de natureza social são óbvios, mas são também muito óbvios, também é muito óbvia a sátira das maneiras rebuscadas de falar das classes elevadas ou que se pretendem classes elevadas. Uma grandiloquência, um refinamento da linguagem artificioso, e eu acho que isso contamina também a música a certa altura, porque nas áreas, por exemplo, nesta área da Dona Cloris, é muito mais ornamentada do que as intervenções musicais do semicúpio ou da cevadilha, que não têm essa ornamentação, e, portanto, há aqui também um elemento satírico que provavelmente seria valorizado na altura pela própria performance ou desempenho dos atores. Vou dar a ouvir só, vamos lá ver se dou a ouvir um bocadinho inicial. Girais, girais, e não
peço desculpa para passar a outro exemplo. Uhum. Onde é que está? Isto está aqui. Que é a área de semicúpio pretendente de Cevadilha, portanto o criado que é pretendente da criada, sobre o mal me quer, em que o jogo é entre o mal me quer e o bem me quer, e ao tirar as pétalas, a gente pressupõe do mal me quer, acaba em mal me quer e não em bem me quer, e daí vem o tema desta, o texto que é posto em música, e como verão é muito menos ornamentado, é mais silábico. Fighting bitter cold temperatures are putting refugees in danger. How will they endure the harm isto é after months? Many fled their homes with little more than the clothes on their backs. Right now, UNHCR is rushing. É apenas um preâmbulo. É. Vou pôr para diante, peço desculpa, mas é que eu não podia fazer outra coisa. Assistance and emergency winter supplies, including warm clothing, thermal blankets, heaters, and materials to insulate shelters for displaced people in need. And as the temperatures plunge, there simply isn't enough to meet their needs. Will you join me and support UNHCR's winter relief efforts? Your donation to UNHCR will send life-saving warmth to refugees who need it most. Hearing about the lives of refugees left behind, I've often asked myself, what makes us any different from those forced to flee? Luck is all that separates us. But today, with a little kindness, you and I together can better their odds. And here's how. Join me. Please donate to UNHCR today. Não sei o que é que se passou. Vai entrar. Não sei como é que é de chegar ao exemplo. O que é que se passa? Está aqui. É isso. Ai, de mim que me quer mal,
Eu interrompo aqui porque temos que... É mais extenso. Não sei se tenho tempo para dar mais um exemplo. Eu, por mim, gostaria de ouvir. Claro. É uma cena, é uma área a duo em que o Semicúpio, que vai à casa de Dom Lancerote, finge-se doente e é coberto com o capote dele. Esse Dom Lancerote era o tio da Dona Anise e da Dona Cloris, e quando às tantas vai-se embora e leva o capote, e o Dom Lancerote dá por falta dele e culpa a criada Cevadilha, e é esta área do que nós vamos ouvir a seguir. Oh, Mário, posso perguntar, isto é António Teixeira, é? É atribuído a António Teixeira e penso que hoje em dia é mais consensual. António Teixeira é um músico. Sim. Músico António Teixeira, sim. Claro. E claro. tem o célebre Tedeum. Está ali na igreja do coisa ali, junto ao... Não é esse Tedeum que me estás a falar? Do António Teixeira, que está na igreja dos italianos? Penso que sim, exatamente. É o manuscrito. Sim, o manuscrito. Claro. Então vou passar agora. Obrigado. Quer saber quanto vale o seu carro? De forma rápida e totalmente online? Introduza os dados do seu carro em compramos-o-seu-carro.pt. Receba o seu preço de venda e não apenas uma estimativa. Após uma curta inspeção numa das nossas sucursais, pode vender-nos o seu carro diretamente. Receba o seu preço agora em compramos-o-seu-carro.pt. Uma vez que já fomos felizes, podemos ouvir a música. Crocantes, estaladiças. Chegaram os chicken wings que estão sempre bons. Eagle Takeaway. O sabor da América chegou à sua casa. Onde está? A mulher mais desgraçada neste mundo
E eu acho que ficava por aqui quanto aos exemplos, dado o adiantado da hora. Mas é apenas para ter uma ideia do que eram estas óperas representadas por bonecos com os atores cantores fora de cena e, portanto, os bonecos manipulados pelos bonecreiros que os fabricavam e que os produziam. Não sei se estou em comunicação ou não. Não, estás perfeito. Está tudo bem. Ok. Falta-nos Maria Salomé. Eu não sei se há perguntas. Não. Não. Está, Maria Salomé. Já está. Eu penso que antes de dizer alguma coisa, eu própria gostava de vos ler, penso que aquilo que o professor Telmo Verdelho há bocadinho não conseguiu fazer-nos ouvir. Ele está no chat e, portanto, a primeira mensagem que ele deixou foi agradecer ao professor Manuel Moraes a recuperação das deliciosas modinhas. E diz que seria interessante se os discos fossem acompanhados com a letra. Depois continua e diz que relembro que o poeta Caldas era muito popular e uma figura verdadeiramente pública na segunda metade do século XVIII. Marcelino Mesquita, 100 anos depois, tornou-o como figura emblemática em Peraltas e Cécias. Infelizmente, as nossas companhias de teatro desconhecem esse e outros testemunhos do teatro português do século XVIII e também do século XIX. Eu não sei se o professor quer responder a esta mensagem interessante do... Não, eu digo que só quero... Sim, é perfeitamente verdade o que ele está a dizer. E é muito interessante que... Mas este senhor Verdelho, ele não é brasileiro? Não, é português. Não. É português. É português, é professor universitário e académico, ilustre académico da nossa academia e também, penso, eu não sei dizer tudo, mas um ilustre lexicólogo e lexicógrafo, portanto, eu penso que se ele tiver oportunidade, ou poderão mesmo assim consultar o currículo magnífico deste professor Telmo Verdelho, e um conhecedor, como vemos, seguramente de muito do que são as nossas obras. Eu não sei se tenho a palavra. Agora sim. Está, já. Agora estamos a ouvir. Sim, agora estão a ouvir. Bom, enfim, eu reitero o agradecimento ao professor Manuel Moraes, que eu ouvi há 50 anos, não é? Que já há cerca dessa altura dava concertos aqui no Museu Machado de Castro, convidado pelo professor Guzmão. Não tenho muito mais a acrescentar, a não ser que realmente o poeta Caldas foi provavelmente vítima de muita inveja, porque era uma figura verdadeiramente genial, mas tinha um porte físico, não é? Além da sua condição de monarca, não é? Como foi notado, tinha um porte físico algo descuidado, não é? Que ele parece que, enfim, não fazia questão em mudá-lo. Daí a referência à Caatinga. A Caatinga. Daí a referência à Caatinga, que é mau cheiro. É verdade, mas ele era uma figura
das mais populares e provocava inveja, sobretudo pelo seu gênio poético. Realmente deixou composições interessantíssimas, não é? E foi certamente por isso que Marcelino Mesquita faz dele uma figura interessantíssima, enfim, é das figuras mais, como é que devemos dizer, mais impressionantes no sentido de espetaculares, não é? Verdadeiramente produzem teatro e teatro que satisfaz nessa peça de Peraltas e Cécias de Marcelino Mesquita. Mas eu reitero também essa observação, infelizmente nós não temos nenhuma possibilidade de ver esse teatro, porque as nossas companhias de teatro só fazem teatro estrangeiro e pelo menos, não é? Enfim, há milhares de peças de teatro portuguesas em que, enfim, o poeta Caldas estaria nesta de Marcelino Mesquita, mas no final do século XVIII produziram-se muitos milhares de peças de teatro, enfim, ao menos uma ou duas, que mais não seja pelo extraordinário mérito da elaboração linguística e poética, não é? Mereciam de facto ser tomadas, poética com integração até das modinhas. Bom, mais uma vez, obrigado ao professor Manuel Moraes, a gente até já se carteou, mas enfim, a memória... Assim, mas desculpa, mas... Sim, não tem... Tanta gente. Sim. Só quero agradecer também eu posso lhe dar os parabéns por estes dois Cristos que têm aqui ao seu lado. Boa observação. Ora bem, eu não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão ou fazer algum comentário depois desta tão brilhante atuação, digamos assim, e tão coordenada dos nossos três conferencistas, a quem agradeço desde já e agradeço sobretudo pela riqueza da informação e pela beleza da ilustração desta informação que nos trouxeram. E se não vejo ninguém a pedir a palavra ou com a mão levantada, eu queria agradecer também aos presentes que quiseram estar connosco hoje, pedir mais uma vez desculpa por este contratempo inicial, mas estes meios são todos muito bons, mas têm uns problemas que muitas vezes nos surpreendem, mesmo depois de ter tudo sido testado previamente. De maneira que, mais uma vez, muito obrigada e a próxima sessão não será ai, peço desculpa que agora fugiu-me aqui, a data do... É 14 de dezembro. É 14 de dezembro. 14 de dezembro. Repararam, e infelizmente por motivos de saúde teve que ser anulada, e também agradeço ao professor Manuel Moraes o ter deslocado a sua conferência para hoje. E, portanto, agora retomaremos este nosso ciclo de conferências no dia 14 de dezembro e esperamos estar todos de novo termos o prazer e o privilégio de ter este fim de tarde deste tipo que estamos a ter e com esta qualidade e com o prazer também, não só qualidade, mas com o prazer do conhecimento que os nossos conferencistas e os nossos coordenadores nos trazem, mas também da seleção de obras e de músicas com que nos enchem o nosso espírito. Muito obrigada e até dia 14 cá estaremos de novo à vossa espera. Abraços, beijinhos, até breve. Em breve. Desculpa por algum contratempo que vir ou não volta possa surgir, que muitas vezes fazemos tudo para tentar resolver, mas que não deixa de ser. Peço desculpa pela interrupção dos anúncios, mas isso na internet. Como, professor Mário? Estava a dizer que peço desculpa pela interomissão dos anúncios. Não faz mal. E controlar isso na internet. Foi um momento excelente. Obviamente que o que ouvimos não esquece tudo e mais alguma coisa. Nada passou antes. O que é facto foi a presa das
canções que ouvimos tão interessantes e tão importantes.